O cabelo de Neymar virou assunto na imprensa brasileira e também na imprensa internacional. Até Eric Cantona, o ex-craque do Manchester United, o francês, aproveitou para fazer ali um pouco de piada com aquele penteado que o brasileiro apresentou domingo no jogo contra a Suíça. Quem acompanha o Cantona nas suas aparições nas redes sociais, na televisão, sabe que ele utiliza muito desse tipo de recurso para tirar uma onda, fazer uma provocação, ter um viés aí meio humorístico. O Cantona não é jornalista, né? E é claro que a imprensa brasileira, a imprensa internacional, muitas vezes dá um tratamento um tanto quanto raso a questões extracampo. Mas, ao mesmo tempo, o que está acontecendo é que surgem algumas vozes, né, entre torcedores, na própria imprensa, patrulhando, de certa forma, as pautas que envolvem questões extracampo. Vamos entender o seguinte: a cobertura de seleção brasileira, você tem pouquíssimas oportunidades de entrevistar alguém. As coletivas são aquelas ali que a gente vê, geralmente pouco esclarecedoras, insossas. Você tem chance de fazer uma pergunta e olhe lá. Dificilmente tem chance de uma réplica quando a resposta não corresponde às expectativas, ou seja, quando alguém ataca de Rolando Lero e não te responde. Perfeito. Então você tem que buscar o quê? Buscar outras informações, apurar o que for possível. Então você pega, por exemplo, na minha timeline no Twitter, eu retuitei hoje é quarta-feira, né? Há pouco, uma matéria muito boa dos colegas do UOL sobre a cidade de Sochi, que foi palco da Olimpíada de Inverno de 2014. A Rússia é um país que é apontado como um dos mais corruptos do planeta, e ali teria havido muita corrupção, uma matéria muito interessante que explica tudo isso, né? Ao mesmo tempo, também retuitei, até em tom de brincadeira, usando a palavra capilaridade, uma outra matéria que eu considero relevante, que mostra algo que eu, por exemplo, não sabia, que o Neymar teve seu cabelo cortado pelo seu próprio cabeleireiro, que é seu amigo de longa data, lá da região de Santos, e que o acompanha, a ponto de ter hoje um salão em Paris para ficar perto do craque brasileiro. E está lá na Rússia. E aí cortou o cabelo de alguns jogadores e o cabelo do Tite. E tem lá uma foto tirada de rede social do Tite com um penteado novo, o cabelo cortado por esse cabeleireiro amigo de Neymar. Eu acho que é relevante sim entender o que acontece dentro da concentração da seleção brasileira. Compreender que os jogadores, como eles convivem, o que acontece, o que se passa e de que maneira isso vai implicar no campo. Porque questões extracampo entram também no gramado muitas vezes. E é interessante, né? Vamos imaginar que cada jogador solicitasse a presença de um cabeleireiro. Ia ser uma loucura, né? 23 cabeleireiros, mais um para o Tite, um para o auxiliar dele, o outro para o fisioterapeuta, né, que está lá trabalhando na China, e vem um chinês cortar o cabelo do fisioterapeuta, né, 30 cabeleireiros trabalhando ali num intervalo de pouco tempo para fazer ali o visual dos jogadores. É claro que eu estou exagerando, mas não deixa de ser um privilégio você poder receber no seu ambiente de concentração um cara que vai lá para cortar teu cabelo. Qual a importância disso, né? Qual a relevância disso? Caracteriza, claro, um pequeno privilégio. Isso tem a sua relevância, porque os craques geralmente têm privilégios. Grandes jogadores do passado já ficaram em quartos isolados, sozinhos, enquanto seus companheiros dividiam quarto. Quarto de 2, quarto de 3, atletas ali compartilhando. É um privilégio também. Quando isso resulta num jogador, que é o mais importante, respondendo em campo, ninguém se preocupa com isso. Quando esse jogador não corresponde em campo, as questões outras que o envolvem passam a ter alguma relevância, ou uma relevância maior. Porque todos passam a pensar até que ponto esse cara está concentrado na competição. Até que ponto esse jogador está realmente voltado para a conquista das vitórias. E as críticas que vêm muitas vezes são importantíssimas, porque elas podem ajudar a uma reflexão, uma mudança de comportamento, uma mudança de rumo. Se Neymar soltar mais a bola no próximo jogo da seleção brasileira, certamente as críticas que recebeu por prender a bola em demasia diante dos suíços terão resultado em algo de positivo para o próprio time. Embora não seja esse o papel da imprensa, o papel da imprensa é criticar, mas a crítica ela é construtiva muitas vezes e deve ser. E a crítica construtiva, para qualquer time, para qualquer jogador, para qualquer personagem, ela pode provocar um resultado melhor. Pode ser que aconteça isso, porque é evidente, ficou claro que o Neymar não jogou bem e que reteve a bola em demasia. Se ele soltar mais a bola e melhorar o seu rendimento individual e coletivo da equipe, é evidente que as críticas feitas pela torcida e feitas pela imprensa terão resultado em algo de bom para o próprio time brasileiro. É assim que funciona. Agora, as questões outras, elas também podem implicar dentro do campo. Um privilégio que o jogador tem pode implicar dentro do campo. A questão do visual
desde David Beckham. Outros jogadores já fizeram isso antes, mas o David Beckham foi o cara que popularizou esse tipo de coisa. Era uma tatuagem nova, o cabelo diferente, cabelo é comprido, cabelo é curto, cabelo raspado, tatuagem no pescoço, tatuagem no braço. O Beckham criava vários factoides numa época em que não havia ainda essa coisa louca das redes sociais. E tirava muito proveito disso. E olha que o Beckham é um cara envolvido até com questões sociais, algumas ações bem interessantes. Não é um cara alienado, isolado dos problemas do mundo, pelo contrário, como o Cristiano Ronaldo também não é. Mas ele usava muito bem a sua imagem de jogador galã para se transformar, utilizou para se transformar num popstar e fazia como ninguém esse jogo, né? O próprio Ronaldo parece ter aprendido um pouco na convivência com ele no Real Madrid. Na final da Copa de 2002, o Ronaldo cortou o cabelo cascão. Não precisou trazer do Brasil, de Paris, ou sei lá de onde, um cabeleireiro. Mas ele cortou o cabelo do estilo cascão. E aquilo chamou muito a atenção. Aquilo acabou virando destaque no mundo todo e muita gente no Brasil, principalmente, cortou o cabelo igual. E até em outros países teve gente imitando o craque, o atacante brasileiro, autor dos 2 gols na final do Mundial da Ásia. Por conta daquele corte feio para chuchu, né? Mas que foi diferente. Foi uma jogada de marketing. Foi inteligente. O Ronaldo é bom nisso também. O Beckham foi talvez o precursor e o craque desse negócio. O Ronaldo usava isso muito bem, soube sempre usar muito bem a mídia. E o Neymar, gente, ele acompanha esse mesmo ritmo. O Neymar já teve, inclusive, parcerias de orientação, de encaminhamento de carreira, comportamento e tal, com a empresa do Ronaldo, a Nine, né? Então o Neymar ele usa muito isso. Ele usa e abusa das redes sociais, que é um direito dele, mas é ele que expõe a sua própria vida, é ele que expõe o seu penteado, o seu carro bonito sentado no teto, as trocas públicas de elogios e carícias com a namorada. Então eles é que estão compartilhando isso com as pessoas. Não é a imprensa que vai lá, entra na casa do cara, pega a correspondência privada, as fotos que estão guardadas na gaveta ou dentro do HD de um computador e revela para o mundo. As próprias personalidades fazem isso, elas expõem as suas próprias vidas. E elas ganham muitas vezes com isso. Ganham imagem, ganham patrocínio, ganham até dinheiro. Muitos ganham muito dinheiro, muita gente vive disso hoje. Então, quando você abre as portas para o mundo conhecer mais sobre a sua vida, sobre o seu relacionamento, e você usa a questão do visual, do cabelo, da roupa diferente e tal, para chamar atenção e ocupar espaço na mídia, junto com isso, gente, vem um monte de coisa. Vem muita coisa boa e ruim. Quando as coisas não vão bem, vem coisa ruim. Se um ator é extravagante na forma de se vestir, de cortar o cabelo e de agir, e faz um tremendo filme, ele vai ser elogiado. Se o filme for uma porcaria, é evidente que as coisas vão se misturar. Esse cara só quer chamar a atenção, já não faz um bom filme há muito tempo, e vai ser criticado pelo pessoal da área de cinema. Então a gente tem que entender que, embora existam abordagens muito rasas, de fato existem, sobre o cabelo e outras coisas que envolvem Neymar e outros astros do futebol na Copa do Mundo, existem também abordagens que são pertinentes. Abordagens que tocam em outros aspectos da convivência, do ambiente e do que isso pode resultar no campo. Ninguém está fazendo a afirmação, pelo menos pelo que eu vi, de que o cabelo do Neymar provoca crise na seleção brasileira ou coisa parecida. Mas é importante entender que existe todo um contexto, que vai do cabelo do Neymar, que vai dos fantasmas de Lionel Messi, que não consegue jogar tão bem na seleção, que vai agora da autoestima lá no alto, mais do que nunca, de Cristiano Ronaldo fazendo tantos gols e conduzindo Portugal a vitórias, mesmo jogando mal na Copa do Mundo. Tudo isso tem impacto que vem de fora, pode ter impacto dentro do campo. E aí, se forem abordagens sensatas, inteligentes, com base em experiência, conhecimento e um bom olho para o que envolve o futebol também fora do campo, isso se torna pertinente. Então, acho que tem 2 aspectos aí. Vamos entender que as matérias como essa, que mostram que o Neymar é tão influente que leva o seu cabeleireiro vindo de Paris, né? Ele vem de Santos, Paris, Rússia, né? Olha só o trajeto, né? Desse profissional. Então, quando o Neymar consegue até isso tem certa relevância, mostra a sua força dentro do ambiente, mostra como ele, não vou dizer que ele faz o que quer, mas como ele tem poder ali dentro. Repito, imagina cada um levando um cabeleireiro lá para dentro, a confusão que ia dar. Como seria isso? Então, é importante a gente entender isso e ter um olhar mais sensato, sem análises rasas, sem discussões baratas sobre essas questões. O cabelo do Neymar realmente não influencia no jogo de futebol, mas a maneira como ele lida com o visual, a sua preocupação extrema, pode significar que o foco está mais voltado, de repente, para outras questões do que ele jogar. Ou para o individualismo exagerado. Não é preciso ser psicólogo para entender isso. Alguém que tem uma preocupação extrema de ter um cabeleireiro dele para cuidar do cabelo, para entrar em campo com aquele visual diferente na estreia da Copa, e que na hora não larga a bola, não é pensar muito em si o tempo todo? É possível, é possível. Faz sentido essa linha de
de raciocínio. E a gente tem que entender que o trabalho da imprensa na cobertura da Copa, como eu já falei, ele é muito limitado e, consequentemente, questões diversas acabam sendo abordadas, questões, digamos assim, que parecem tolas, podem ter importância. A questão é como você enxerga isso e se você consegue enxergar isso, se você consegue observar isso, se você consegue olhar para questões aparentemente periféricas com uma visão um pouco mais longa. O futebol não se limita ao que acontece dentro das quatro linhas. O que é feito fora resulta, por bem ou por mal, muitas vezes, dentro de campo. E o fato de a imprensa abordar essas questões de forma pertinente, né? Há também de forma impertinente, mas se ela o fizer de forma razoável e pertinente, dentro de um contexto que faça sentido, não impede que existam análises táticas, técnicas e etc. Aliás, o que não falta é análise tática e técnica sobre o jogo de futebol e o nosso país. E nessa Copa do Mundo, né, dá para se fartar. Ninguém cala o analista tático porque escreve sobre uma questão comportamental. São reações humanas que envolvem também o campo de jogo. Então, fica aqui a minha reflexão que eu quero compartilhar com vocês sobre tudo isso que envolve o trabalho da imprensa, cobertura da seleção, né, e o comportamento dos astros. Quem sabe o Neymar, com o cabelo daquele jeito ou de outros, até mudou, né, não consegue extrair de tantos comentários e críticas, a maioria nesses últimos dias negativas, né, com relação ao seu comportamento em campo, principalmente, né, quem sabe não consegue tirar algo de bom disso aí e praticar o seu futebol de uma maneira mais eficiente. Aliás, futebol, todo mundo sabe o que não falta ao camisa 10 da seleção do Brasil. É isso aí, gente. Um abraço a todos. Saudações!